Om Kandana Bhava Bandana Jagavandana Vandito Mai Niranjana Nararupadara Niranjana Nararupadara Niguna Gunamai Mojana Agadushana Jagabushana Shigdanakai Jana Jana Vimalanayana Jana Jana Vimalanayana Vikshane Mohajai Basvara Vavasahagara Shira Umana Prema Pata Bhakta Jana Yugala Charana Bhakta Jana Yugala Charana Tarana Bhavapa Jimbita Yoga Isvara Jagadisvara Yoga Sahai Nirodhara Samarita Mana Nirodhara Samarita Mana Nirakita Kripai Bhajana Dukha Kahanjana Karunagana Karma Kato Pranapana Jagatatarana Pranapana Jagatatarana Krintana Kalidu. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desta série dedicada a meditar sobre cânticos espirituais. Série chamada Kirtana, Cânticos para Deus. Muito resfriado, muito difícil cantar com pigarro e com vontade de tossir. Mas com a graça de Thakura e da mãe, conseguimos entoar a parte até o nosso caminho até agora, né? Todos esses versos foram já aqui contemplados e nós nos debruçamos sobre o significado dessas palavras, né? Um hino concebido por Swami Vivekananda para a glorificação de Sri Ramakrishna Paramahansa e que serve também como uma ode a todos os avataras. O avatar é a descida de Deus no mundo fenomenal. Ishvara se faz presente como alguém que nasce, cresce e morre, aparentemente, diante do mundo, para justamente atuando como um ente como nós, sem ser uma alma atada, sendo completamente livre, porque é Deus em si mesmo, para nos dar todos os meios de conseguirmos recobrar a nossa memória de nossa natureza espiritual. Então, o avatar é muito especial. No ensinamento de Sri Ramakrishna é fundamental a compreensão do avatar. No ensinamento dos Vedantas devocionais é fundamental o ensino do avatar. O ensino do avatar é estranho ao Advaita Vedanta. Okay? É desnecessário. É sem cabimento, até. Porque para o Advaita,
Não existe Deus se fazendo presente no jogo indiferente de outros. Todos são a mesma coisa. Mas para todas as outras escolas vedânticas, não é assim. E para o ensino de Sri Ramakrishna, não é assim. Você não pode dizer que Jesus Cristo é a mesma coisa que eu e você. Não, não é. Você nunca será Jesus Cristo. Você nunca será Chaitanya, você nunca será Ramakrishna, você nunca será Krishna, nunca será Rama. Deus atua esses papéis. Cada um de nós aprende, se prende, se desprende pela graça de Deus. Deus é livre, sempre livre. Atua quando quer dentro do seu próprio jogo. É disso que trata esta canção e, fundamentalmente, sobre Sri Ramakrishna, mas como eu disse, você pode pegar toda essa composição e apontar para um dos avatares e você vai ver que combina perfeitamente. Então, nessa continuidade, já dissemos coisas muito grandes, né? O destruidor das correntes do mundo, né? Aquele que é livre de impurezas, aquele que tomou uma forma humana, sendo livre de todas as ataduras, contém todas as qualidades benignas. Aquele que é a joia, o ornamento do mundo, aquele que perdoa os pecados, que pode fazer perdoar os pecados imperdoáveis, né? E tantas outras características, né? Oceano de bem-aventurança, completamente receptivo, não é? No qual seus pés de lótus servem para os devotos serem carregados do oceano do mundo. Consciência encarnada, não é? Essas características e outras ao longo desta série é o convite que eu faço de uma meditação profunda a respeito desse cântico, para que venhamos a tornar possível ser mais vivo em nós o senso de devoção às encarnações. Sri Ramakrishna ensinava, é muito importante, é fundamental você ter um Ishta Devata, você ter um ideal. Você deve respeitar todas as encarnações, você deve respeitar todos os santos, todas as grandes personalidades espirituais, deve respeitar a todas as almas, todos. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa de bom. Mas a respeito desses grandes seres, sobretudo, né? E você sempre deve ter um especial a qual você dedica todo o seu coração. E quando nós, então, meditamos a respeito das características do Avatara e direcionamos para o conhecimento da vida, dos ensinamentos, dos passatempos transcendentais de um específico personagem, nós podemos cultivar esse senso de proximidade e de afeição, de admiração e de devoção. Estamos aqui na continuidade desse hino, hoje, né? Parte que nos chega agora, depois de dizermos, né, que o avatar Sri Ramakrishna é aquele que, especialmente nessa época de trevas, Krintana Kalidor, né, consegue ser o nosso auxílio. Agora nós vamos para um outro verso que diz: Vanchana kama kanchana ati ninjita indriyara tyagisvara he naravara tyagisvara he naravara Derapade Anura. O que significam esses versos? Não é? Mais um elemento da ode. Vanchana Kama Kanchana. Kama Kanchana, aqueles que já estão mais familiarizados com o ensino de Sri Ramakrishna, identificam claramente. Né? Kama e Kanchana, luxúria e ganância. Não é? Vanchana, aquele que renunciou
a luxúria e a ganância, mas a palavra vantiana também significa aquele que ludibriou, aquele que enganou, aquele que torceu. Luxúria e ganância. Então, na vida de Sri Ramakrishna, esse exemplo, esse ensino é talvez o mais enfatizado. A necessidade de pureza e necessidade de desapego às coisas materiais. Na sua vida, no que diz respeito ao aspecto combate, refutação, renúncia da luxúria, a característica fundamental era a sua relação com as mulheres. O quanto ele era respeitador das mulheres, cultuador da imagem da mulher como expressão especial do divino, da mãe. E ele exortava a todos os seus seguidores, aqueles que fossem casados fora as próprias esposas, procurassem ver todas as mulheres como suas mães. E ele mesmo via todas as mulheres como suas mães, todas mesmo. Então, como a maioria deve saber, em um dado momento, preocupados com os êxtases constantes de Sri Ramakrishna, com a sua completa despreocupação com a vida ordinária, alguém pensou que ele pudesse ser tragado para a mundanidade se fosse casado, e eles queriam isso. Queriam que ele fosse um pouquinho menos exaltado na sua espiritualidade. Então organizaram um casamento arranjado, como era a tradição na Índia, dele com uma pequena menina que só se viriam a ter vida futuramente. Sri Ramakrishna aceitou, houve o casamento, mas quando eles foram se conhecer, a Santa Mãe, já uma mulher de 18 anos, foi até a casa onde Sri Ramakrishna estava. E Sri Ramakrishna nem mais reconhecia. E ela disse, sou eu, a sua esposa. E ele disse, desculpe, mas eu já fiz os votos de renúncia, não posso mais. Mas ele percebeu que isso seria para ela talvez muito difícil, né? Uma mulher naquela sociedade tão dependente dos homens. E ele disse, mãe, eu não consigo entender o seu jogo. Se você quer que eu desça até isso e viva uma vida ordinária, marital, eu me submeto. Mas então a mãe disse para ele, não, eu vim para cá para ser sua discípula. E Sri Ramakrishna, sem em nenhum momento deixar de tratar Sri Sarada Devi como a mãe divina que estava no templo, a tratou também como sua esposa e como sua discípula. Então, dado momento, surpreendeu a todos realizando um cerimonial na qual a sua esposa, Sri Sarada Devi, foi colocada no lugar da deusa e ela foi adorada como deusa, considerando assim ela como uma manifestação, uma parcela desta divindade feminina. Então ele dizia, né, contava uma história a respeito da tradição, às vezes de Ganesha, às vezes de Kartikeya, os filhos de Durga e Shiva, que certa vez, vamos colocar aqui Ganesha, estava brincando com um gato e o gato feriu e Ganesha reagiu e bateu no gatinho. O gatinho fez um ferimento e foi embora. Depois de algum tempo, Ganesha foi ver sua mãe Durga e Durga estava com um ferimento no rosto. E Ganesha perguntou para sua mãe, mãe, o que aconteceu com o seu rosto? Ele disse, foi você que me bateu, filho. E ele disse, quando? Quando você bateu no gatinho. Significando dizer que ela era toda essa Prakriti. E Sri Ramakrishna dizia isso. Como eu poderia ficar com uma mulher maritalmente se ela é a mãe também? Mas ele exortava os seus seguidores, discípulos que fossem casados a ter uma vida normal com suas esposas, sempre proporcional ao desenvolvimento espiritual delas, mas que em relação a todas as outras mulheres, essa seria a recomendação. Então ele tratava as prostitutas
Swami Vivekananda, jovem Naren, dizia: antes de conhecer Sri Ramakrishna, eu tinha repugnância das prostitutas. Não poderia estar perto delas, elas passariam de um lado da rua e eu dobraria 2 quarteirões para estar distante. Mas depois da influência de Sri Ramakrishna, como seria possível deixar de ver cada uma delas como uma mãe? Então, essa sua manifestação profunda de renúncia da luxúria manifestou, gravou na sua espiritualidade, não é? Era uma coisa que não era apenas que ele falava, ele manifestava. Sri Ramakrishna era como uma criança de 5 anos. Ingênuo, simples, completamente sem maldade. E isso é uma característica que ajuda a compreender isso, né? Kanchana, apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. Sri Ramakrishna desenvolveu uma tal aversão à ideia da posse que mesmo o contato com metal fazia mal a ele. Segurar uma moeda, ele torcia a mão. Ele não podia acumular presentes de nenhuma forma. Ele teve muitos admiradores muito ricos que queriam dar a ele tudo. E ele sempre fez questão de renegar tudo. Então, ele não apenas renunciou, mas ele ludibriou a luxúria e a ganância. Veio o casamento, e então ele transformou isso numa forma de adoração. Vieram pessoas ricas, ele transformou isso numa forma de apresentar ainda mais a renúncia. Atnindita Indriyarag, que é o verso seguinte, né? Ele foi livre do apego pelo aspecto sensorial, indriyas, né? Os elementos dos sentidos. Não sujeito a isso. Então, a grande dificuldade que todos nós temos é porque os sentidos trazem para nós as impressões do mundo. E nós somos atraídos por elas. Pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não é? Não é simplesmente coisas que criamos na nossa mente. As coisas nos atraem. E em um dado momento nós somos dominados por elas. Né? Quem já não pensou nisso? Né? Você está muito concentrado em uma coisa, mas você viu uma figura que te atraiu e você não consegue mais tirar a sua mente de lá. Ou um cheiro de uma comida, não é verdade? Um próprio som. Os sentidos, né? Sentidos subjugam a nossa vontade. E Sri Ramakrishna era alguém que dominava isso. Muito se fala, não é? No Katangrita, da coisa de Sri Ramakrishna e a comida. Quando sai a comida, quando vai sair a comida. Esse era o seu modo de se manter aqui. Sem a sua constante busca por servir, por estar com as pessoas, por ter esse grupo de amigos, ele provavelmente não poderia cumprir a sua função de Jagat Guru, de grande professor. Então ele se prendia, ele moldava, controlava, não era controlado pelos sentidos, não é? E aí nós temos Tyagi Isvara. Tyagi, renunciante. Ishvara, Senhor. Senhor Deus. Senhor Ishvara. Senhor dos renunciantes. Não é? Renara Vara. O melhor dos homens. 2 epítetos. Por que melhor dos homens? Porque homem. Homem encarnado. Mas com todas essas características. Completamente livre de luxúria e ganância. E completamente liberto da prisão sensorial. Assim ele é, como sabemos, Ishvara, encarnação, mas representando o quê? Fundamentalmente,
os renunciantes. Mas que renunciantes? Sani assim? De laranja? Pote na mão pedindo esmolas? Vara vivendo debaixo de uma árvore? Não. Vestindo a roupa de guirrastra, chefe de família, casado, vivendo em um templo, não é? Ainda assim completamente renunciante. Renúncia de Sri Ramakrishna começa na sua infância. Ele, quando foi receber o fio bramânico, havia prometido, né, que os brahmanes vão mendigar alimento, havia prometido que a sua primeira esmola seria recebida da sua ama de leite, que era uma mulher de uma casta inferior, não era brahmane. Shudra. E aí os pais de Sri Ramakrishna disseram, filho, você não pode receber como brahmane um presente de um Shudra. E Sri Ramakrishna disse, mas eu prometi a ela. Mas não vai poder ser. Então ele disse, então eu não quero mais o fio. Porque se o brahmane pode mentir, que graça tem? Eu prometi a ela, é uma promessa. Um brahmane pode mentir? Então os pais tiveram que consentir. E ele começou assim, até que em um dado momento da sua vida, quando ele estava animado com a emoção de Hanuman, o grande devoto de Rama, ele começou a se comportar como o personagem Rama, o imortal Rama, o Deus macaco, como as pessoas dizem. Não é Deus nem macaco, mas... E ele então se despia completamente de todas as roupas e também do seu fio bramânico. Imagem que nos chega, Thakur conosco, não aparece com fio bramânico. Às vezes na arte aparece, mas na imagem que temos de Sri Ramakrishna não vemos. Não vemos também nenhuma marca Vaishnava, nenhuma marca Shivaita, nenhum outro símbolo, nenhuma marca nada. Não temos em Sri Ramakrishna nenhuma identificação sectária, nenhuma identificação de classe, porque assim ele está renunciando de todos os apegos, de todas as separações, para então, como renunciante verdadeiro, servir a todos, ainda que seja o Senhor dos renunciantes. Não é? Então, derrapade anurag, que ele, o Senhor, permita pela sua graça que possamos ter apego pelos seus pés de lótus. Veja, não é que o Senhor nos permita ter acesso aos seus pés de lótus. Isso ele já liberou. Está completamente liberado. O que nós rogamos ao Senhor é que ele nos dê vontade de querer. Que esse é o X da questão da vida espiritual. Vontade de querer Deus. Não é? Deus é essa maravilha. Nós o queremos? Como podemos? Se somos tão dominados pelos sentidos, se somos tão atacados e nos locupletamos tanto com luxúria e ganância. Pela graça do Senhor, se temos anseio pelos seus pés de lótus, inevitavelmente vamos nos distanciar de luxúria e ganância e vamos ter mais controle dos nossos sentidos. Tá bom? É isso, meus amigos. Mais um capítulo dessa série. Recomendo de todo o coração. Acompanhem. Cantem esse cântico. Anotem a letra transliterado e o significado embaixo e leiam, cantem e ao mesmo tempo vejam o significado num caderninho. É como eu fiz. Com as próprias mãos de vocês. Não imprimam, não. Com as próprias mãos de vocês, anotem toda a canção com o significado embaixo. E a cada manhã e noite, quando forem fazer as suas orações, coloca o caderninho assim e vão lendo. E vão automaticamente associando o que leem com o significado. E isso vai fazer com que daqui a pouco seja natural, vocês não vão precisar do caderninho. Mas isso foi também um trabalho de impressão dessas maravilhosas
odes na mente e no coração de vocês. Que possa ser assim, que possa ser útil. E que todos cantem os santos nomes de Deus. E que cresça o amor por Ele no coração de cada um de nós. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.